Olá, eu sou a Cida, do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre... Pintinhos não nascem depois de 21 dias. O que está acontecendo? Será que eu posso ajudá-los a nascer? Você coloca ovos na chocadeira e espera ansiosamente que nasçam pintinhos após 21 dias. Finalmente, chega o 21º dia e nem sinal de pintinhos. O que será que está acontecendo? Primeiramente, não entre em pânico. Se a temperatura não estiver correta no interior da chocadeira, é possível que os pintinhos comecem a descascar os ovos e a eclodir alguns dias depois. É possível verificar os ovos para ver se algo deu errado e se os ovos poderão ser descartados. Se já se passaram 21 dias e você ainda espera que os pintinhos eclodam, veja agora o que você precisa saber. Normalmente, os ovos eclodem 21 dias após o início da incubação. No entanto, se a temperatura e a umidade não estiverem exatamente corretas, é possível que os pintinhos eclodam alguns dias depois. O motivo mais comum para que eles não tenham ainda nascido se deve à temperatura e à umidade que não foram mantidas nos níveis corretos. Vários fatores podem levar a uma alteração na temperatura, como, por exemplo, a falta de energia durante o processo de incubação leva a uma queda muito alta na temperatura interna. E muitas vezes essa queda acontece de madrugada e nós nem notamos. A falta de eletricidade é uma das grandes causas no atraso do nascimento. Esse atraso também pode ser o resultado de ovos serem mais velhos quando colocados na chocadeira. E se os ovos não foram virados corretamente ou se foram empurrados demais, também é possível que os pintinhos biquem a casca, mas não consigam sair. E em alguns casos, pode haver algo errado com o embrião e ele não irá eclodir, independente do que você faça. E o problema mais comum que faz com que o embrião pare de se desenvolver é quando as membranas internas se rompem, causando a desidratação do óvulo. Isso é inevitável, não há nada a fazer. Depois do 21º dia, você também pode fazer ovoscopia para verificar se o embrião cresceu adequadamente. A ovoscopia é o processo em que você ilumina o ovo com uma luz brilhante para poder ver o que está acontecendo lá dentro. Você pode simplesmente também usar a lanterna do celular ou usar um ovoscópio. E se você ver movimento dentro do ovo, o filhote ainda está vivo. E se você não ver nenhum movimento, é provável que o embrião tenha morrido. Você saberá que o pintinho está próximo de nascer quando ver uma pequena trinca na casca. E se você está perguntando como um pintinho é capaz de abrir um buraco em sua casca, é porque, acreditem, ele nasce com um dente de ovo. Assim como as criancinhas têm o dente de leite, o pintinho tem o dente de ovo. É uma estrutura pequena e afiada na ponta do bico do pintinho recém-nascido. Ele usa essa estrutura para quebrar e romper a superfície do ovo durante a eclosão, para que ele possa se libertar. As garras e o bico do pintinho não são fortes o suficiente para ajudá-lo a sair do ovo. Por volta do 17º dia, o pintinho usará o dente de ovo para quebrar a célula de ar dentro do ovo. Isso libera oxigênio adicional e permite que eles exercitem seu sistema respiratório. E mais ou menos 3 dias depois, o pintinho começa a bicar a casca para deixar mais oxigênio entrar. Eles ficam por horas batendo na casca com esse dente quando estão prontos para eclodir. Vai se formando pequenas rachaduras até se tornarem rachaduras maiores e, eventualmente,
racham a casca e empurram a tampa para fora. Depois que saem da casca do ovo, eles já não precisam mais do dente de ovo. E depois de 3 a 4 dias, o dente de ovo simplesmente cairá. E o primeiro furinho sempre vai aparecer dentro ou próximo da célula de ar. E como evitar esse atraso no nascimento? Se os ovos estão sendo chocados por uma galinha, você não precisa se preocupar com temperatura e umidade. A própria natureza cuida disso para você. Mas quando os ovos estão sendo incubados em uma chocadeira, você precisa ter controle sobre a temperatura e a umidade. Durante a incubação, a temperatura no interior da chocadeira precisa estar muito próxima a 37,8 graus Celsius e a umidade entre 45% a 55%. Porém, nos últimos 3 dias de incubação, você deve elevar a umidade para 65% a 70%. E para fazer isso, você deve, dentro da chocadeira, aumentar a área de contato entre a água e o ar. É o aumento da área de contato entre ar e água que faz a umidade aumentar. Se você não aumentar a umidade no final da incubação, corre-se o risco da membrana interna perder a umidade e ficar muito dura para o pintinho rasgar. Também a umidade não pode ficar muito alta, pois corre-se o risco dos pintinhos não conseguirem secar. Eles podem esfriar o corpo e morrer com muita facilidade e rapidez. É muito importante observar a umidade excessiva dentro da chocadeira no período da eclosão. O contrário também acontece. Pintinhos podem começar a nascer no 19º dia. Isso se deve a temperaturas muito altas. E é possível que os pintinhos sejam menores e mais fracos que os outros que levam 21 dias para nascer. E quando você deve ajudar o pintinho a sair da casca do ovo? Resista à tentação. É muito tentador, especialmente quando é a sua primeira ou segunda eclosão, e você fica preocupado porque parece que o pintinho está demorando uma eternidade para nascer. Após a primeira bicada, pode-se levar até 24 horas até a eclosão. Tentar ajudar, a menos que você tenha certeza de que sabe o que está fazendo, pode fazer muito mais mal do que bem. À medida que o pintinho se prepara para a eclosão, ele absorve toda a gema para que tenha comida e água suficientes para mantê-lo vivo por dias após a eclosão. E, além disso, os vasos sanguíneos presentes na gema voltam para dentro do pintinho. Então, o grande problema com a interferência é que a gema e os vasos sanguíneos podem não ter sido ainda absorvidos adequadamente. Uma vez que o pintinho tenha nascido, ele não será capaz de absorver mais a gema e os vasos sanguíneos. Então, você corre o risco de matar um pintinho perfeitamente saudável. Porém, há momentos em que é certo ajudar. Certifique-se de saber o que está fazendo na medida do possível. E isso, só o tempo e a experiência vão te ensinar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada.